Olá família, Deus abençoe grandemente o seu dia. Vamos continuar com essa série abençoada com esses textos maravilhosos, todos abençoados e cheios da palavra do Senhor, amém? E hoje o título é Só proferem mentiras. Vamos lá ver? Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Salmo 58:3. O ser humano já nasce separado de Deus. Essa verdade ocorre com todos, independentemente da condição social dos pais, da terra onde nasceu ou de qualquer outra razão. Por causa da transgressão de Adão, o ser humano é gerado em pecado. No entanto, quando a pessoa ouve a palavra, aceita a Jesus como seu Salvador, passa a ser filho de Deus. João 1:12. Assim sendo, o pecado deixa de ser seu Senhor e o indivíduo é recriado em Cristo. 2 Coríntios 5:17. O primeiro momento em que a pessoa ouve a pregação da palavra é de maior importância, porque naquele instante ela pode ser livre da condenação ou assumir sua impiedade. O pregador deve estar na presença divina e cheia do Espírito. Com isso, ele será usado como instrumento santo nas mãos do Altíssimo, e os que lhe derem ouvidos serão salvos. Porém, aqueles que recusam obedecer ao toque do Santo Espírito continuarão perdidos. Temos de estar em santidade para que as nossas madres, a unção de gerar filhos a fim de que Deus opere, nos dê muitos filhos para o Senhor. Agora, se a pessoa estiver em pecado, por mais que se esforce, não conseguirá produzir nenhum rebento para Deus. Ela só conseguirá alguns prosélitos religiosos, os quais não são gerados em Cristo. Estes já nascem ímpios. Os que estão em santidade serão os únicos a serem salvos. Você está vendo? Que não importa se eu estou fazendo alguns prosélitos religiosos, os quais não são gerados em Cristo. Você está se enganando, na verdade. Você está mentindo para você mesmo. E Deus está vendo tudo. Eles já nascem ímpios. Os que estão em santidade serão os únicos a serem salvos. Nós temos que andar em santidade, em espírito e verdade, sempre se limpando. Jesus disse que nós temos que se limpar a todo momento, andar em santidade. Sedes como a mim santos ou imitadores. Eu e vocês somos filhos do pecado, de Adão e Eva. Então nós temos que praticar a santidade todos os dias, se arrepender todo dia, se prostrar diante do Pai, pedir perdão, se fazer propósitos, jejuar, viver se limpando, porque essa carne aqui é suja. E temos que acreditar sim, mais e mais. Porque o único jeito de ver a face do Pai é se limpando e vivendo com Cristo, vivendo como Cristo, como os discípulos, os profetas, né? Os erros que qualquer pessoa comete mostram que ela é ímpia. A palavra diz que de uma fonte de água doce jamais sairá alguém perdido. Da mesma forma, de uma fonte de água salobra jamais será alguém salvo. Tiago 3:11. O instrumento tem de ser santo, a fim de que o Senhor possa usá-lo para a sua glória. O que está em pecado fará um bem a si mesmo, se buscar de Deus o perdão e for purificado. Do contrário, trabalhará à toa. Paulo uma vez disse assim que não importa se eu profetizo, salvo, expulso, falo em línguas, prego, falo um monte de coisa. Se eu não estiver limpo e não fazer por amor, de nada vale. E olha aqui que esse livro está falando. O que está em pecado fará o bem a si mesmo, se buscar de Deus o perdão e for purificado. Do contrário, trabalhará à toa. Será tudo em vão. Eu e você temos que estar sempre limpo, sempre se limpando, fazendo a verdadeira obra, falando a palavra de Deus. Mas você e eu temos que estar limpos, sempre orando, andando com o Espírito Santo, andando em espírito e em verdade com o Espírito Santo, em comunhão com Deus. Aí sim as nossas obras aqui na terra serão boas aos olhos do Pai. E nós não seremos condenados. Porque a salvação não vem por obras, claro. Mas Ele não vai aceitar nossas obras se nós estiver impuro, sujo, no pecado. Ele não vai aceitar.
Da boca de quem vive pecando nunca sairá a verdade. É possível que um indivíduo tenha decorado partes das escrituras que falam sobre a ação divina e seja uma artista. É muito fácil, né? Um perito em provocar emoções na congregação. No entanto, isso não significa que Deus está operando por intermédio dele. As pessoas se emocionam até ao tomarem conhecimento de uma maldade feita a dois desequilibrados que se deram ao pecado e por isso foram maltratados. Os que nascem de novo e vivem na presença de Deus sabem que da boca deles não sairá mentira. Essas pessoas podem ser levadas pelo inimigo até a fronteira do pecado. Mas, ao sentirem o toque divino, darão meia volta e não cairão. Você tá vendo? Não adianta, eu posso saber da palavra, eu posso saber a palavra de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Posso saber tudo, sou batizado, aí fui, me batizei, mas eu tô enganando. Primeiro eu tô mentindo pra mim, eu tô me enganando, eu tô me condenando. Mas só porque você sabe da palavra, você da palavra, isso não vai me levar ao céu. Eu saber da palavra não me leva ao céu. Para mim ser salvo, para mim subir, eu tenho que estar fazendo o certo, a justiça de Deus certa, que é a palavra dele. Andar na reta justiça, na palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é a luz do mundo. Quem anda em Cristo não anda em trevas, anda na verdade, na palavra. E que você não venhamos ser contaminados com o mundo, porque o mundo jaz do maligno. O mundo é corrompido, sujo. Muitos sabem da palavra, muitas pessoas que pregam, eu vejo pregando, um monte de doutor, um monte de pastor, um monte de pessoas grandes. Só que estão tudo na mentira, mas Deus está vendo. E deixa que Deus vai pegar cada um. Só que eu e você temos que ser fiéis, verdadeiros, santos, justos perante Deus. Muitas vezes é dura a prova que alguns salvos têm de enfrentar, porém, se tiverem temor de Deus, irão esforçar-se para não consumar a tentação. Responda de todo o seu coração, que tipo de crente você é? Isso aqui é uma pergunta boa para todos nós. Vou repetir a pergunta. Que tipo de crente você é? Cuidado, o inimigo é capaz de fazê-lo sentir que, no seu caso, não há problema em errar, pois Deus entende o seu problema. Se você não quer ser considerado pecador e por isso ser afastado do Senhor, não deixe a mentira tomar conta do seu coração. O Onipotente o ama e quer livrá-lo da condenação eterna. No entanto, compete a você acertar a oferta dele. O inimigo, ele vem com essas tramóias dele. Você não tá aguentando, vai ali, peca rapidinho. Deus sabe da sua vontade, Deus sabe da sua carne, Deus sabe das suas necessidades. Vai lá, peca e você pede perdão depois. Aí você tá brincando com o pecado. A palavra diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu não tenho que fazer nada. A palavra é bem clara. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não vou enfrentar ele. O que é resistir ao diabo? Eu vou orar, vou falar com Deus, acabou. Acabou. Ora, fala com Deus e o diabo ele vai embora. Eu não tenho que brigar com o diabo. É resistir. Resiste. Ora, vai falar com Deus na hora das tentações que vêm, da vontade de pecar. Você vai pro seu quarto, ajoelha e fala: Deus, eu estou com vontade de pecar, mas eu estou aqui perante o Senhor confessando. Eu não pequei, mas eu estou com vontade de pecar. Deus, ele vai te perdoar. O inimigo vai embora. É assim que funciona. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir é você começou a vir pensamento de pecado. Como todo mundo tem pensamento de eu quero pecar, eu tô com vontade de fazer isso e aquilo. Igual um pecado comum que todo mundo tem: sexo antes do casamento, masturbação, ou nos namoros, que antes não pode fazer sexo antes do casamento, é pecado. Aí você tá com vontade, vai orar. Isso é resistir. Você foi orar, você foi se prostrar diante do Pai, você se prostrou, confessou que queria fazer tal ato, você não fez, você tá orando, Deus perdoou e o inimigo vai embora. É assim. E agora, a oração final. Deus, perde muito a pessoa que esconde um pecado, pois não quer passar pela vergonha de ter de confessá-lo. Ela não sabe que jamais se livrará dos ataques do diabo, nem mesmo com a ajuda dos melhores profissionais. Separados de ti, assumimos a impiedade quando tu falas ao nosso coração e não nos emendamos. Mas, como teus servos, precisamos andar em santidade, para que os nossos rebentos
na fé não nasçam defeituosos. Não queremos o pecado, pois desejamos te agradar. Não podemos cair na mentira do inimigo, que nos tem levado a considerar algumas razões, Senhor, que jamais as aceitamos. Que você não vamos aceitar nenhum tipo de astúcia, ou de mentira, ou de conversa do inimigo para poder pecar. Porque o salário do pecado é a morte. Então que eu e você não venhamos brincar com o pecado. E que quando eu e você tiver com vontade de pecar, nós vamos para os pés do Senhor. Confessar o pecado antes de acontecer. E você será cheio do Espírito Santo. O inimigo fugirá de você e fugirá de mim. Porque a palavra é bem clara. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas resistir, vai orar. É só orar. Tenha força e vai orar. Amém? Deus abençoe a sua vida. E uma pergunta para todos nós. Responde de todo o teu coração. Que tipo de crente você é? E aproveitando, curtam, compartilham, comentem nesse canal, se inscreva no canal, convide sua família, venha fazer parte dessa família abençoada com esses textos maravilhosos que nós estamos sendo instruídos, sermos cheios e tendo mais sabedoria de Deus com os versículos aqui também para fazer parte dessa leitura maravilhosa, amém? E Deus abençoe a todos.